Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo deste canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Incoterms, mas sobre os Incoterms aplicados ao transporte rodoviário internacional. Mas afinal, o que significa Incoterms? Incoterms são termos de comércio internacional. É uma nomenclatura que se refere aos termos de troca essenciais do mundo para uma negociação de venda e de compra de mercadorias, somente aplicado às mercadorias. E são os Incoterms que fornecem as orientações específicas para as empresas que atuam no comércio exterior, seja através da exportação ou da importação de seus produtos. Ao todo, nós contamos com 11 termos de comércio internacional. Contamos com 11 Incoterms. Mas a proposta desse vídeo é evidenciar os termos que podem ser utilizados no transporte rodoviário internacional. Então, nós não vamos falar de 11, mas nós vamos falar de 7 deles. E para falarmos sobre este assunto, eu convido todos vocês a ficarem comigo aqui neste vídeo. Antes de seguirmos para os 7 Incoterms que podem ser aplicados ao transporte rodoviário internacional, é muito importante observarmos que os Incoterms eles contemplam diversos itens práticos de um contrato internacional, por meio de um conjunto completo de termos e de seus conceitos. Há situações previstas e que não estão previstas nos Incoterms. Entre as situações previstas estão as obrigações e as responsabilidades dos vendedores e dos compradores, o que é de responsabilidade de cada um, a transferência do risco, a contratação de um seguro internacional, a divisão de custos diversos desta operação, as responsabilidades sobre a entrega de mercadorias, sobre a entrega dessas mercadorias e o despacho de importação e de exportação. E como há situações previstas, tem as não previstas também. E aqui nós estamos considerando os Incoterms de 2020, que foi a última atualização que nós tivemos. Então não está previsto precificação de mercadorias, minúcias sobre obrigações de pagamento, casos de insolvência, exigências que podem ocorrer no momento do embarque, jurisdição aplicável e restrições do comércio e as suas inconformidades. E só mais uma observação antes de seguirmos para os Incoterms aplicados ao transporte rodoviário internacional. Nós precisamos entender que a definição do Incoterm, ela é uma definição de responsabilidade logística, ou seja, a partir do momento que a mercadoria sai do ponto A, que é o vendedor, o exportador, até chegar ao ponto B, que é o comprador, o importador, quem vai realizar e pagar as formalidades dessa exportação e dessa importação? Afinal, quem que vai pagar o frete internacional? E quem vai pagar e contratar o seguro internacional dessa carga? Essas são as perguntas que devem ser feitas e que também devem ser respondidas antes de fechar qualquer negociação. E atenção, pessoal, toda responsabilidade assumida implica em custos. Sendo assim, o preço de venda do exportador deve sempre estar atrelado, vinculado ao Incoterm que ele está negociando, pois cada responsabilidade assumida vai aumentar o custo e, naturalmente, se aumenta o custo, isto vai ser cobrado no produto. Há um outro vídeo já disponível aqui no canal onde eu falo sobre os Incoterms e eu falo sobre os 11 Incoterms. E eu vou aproveitar e deixar o link aqui disponível para que todos vocês possam acessar com maior facilidade. Então vamos lá. Vamos começar pelos Incoterms de menor responsabilidade ao exportador e ir evoluindo até aquele de maior responsabilidade para ele.
O de menor responsabilidade, então, é o EXW, o ex-works. Neste Incoterm, o vendedor, o exportador, ele se limita a colocar a mercadoria à disposição do comprador, do cliente, no estabelecimento do vendedor, no prazo acordado entre as partes, não se responsabilizando por desembaraço na exportação, nem por carregamento, nem por nenhuma etapa do frete. Porém, neste Incoterm, mesmo sabendo que a obrigação do exportador, do vendedor, é deixar a mercadoria pronta e embalada adequadamente para seguir no processo, iniciar o processo de exportação, se recomenda que o despacho, a declaração única de exportação, o despacho dessa mercadoria na fronteira seja de responsabilidade de quem está vendendo. Que esse assuma o custo e assuma os riscos dessa operação, porque vai ser feito esse processo com um despachante autorizado pela empresa que está vendendo, pela empresa que está exportando. Se nós formos analisar, este custo ele tende a ser irrisório comparado às operações de exportação. E a gente diminui muito o risco da empresa exportadora quando ela atua, quando ela contrata diretamente o seu despachante na aduana. Se nós formos olhar a descrição do Incoterm, EXW, ele traria para o exportador nenhuma responsabilidade logística. E está correto. No entanto, se recomenda que ele pense em assumir somente a responsabilidade na aduana para fazer o processo de exportação e assim atender todas as exigências legais no processo de exportação e realizar esse com o seu despachante de confiança. Depois nós vamos para o Incoterm FCA. E neste, o vendedor, o exportador, ele completa suas obrigações e encerra todas as suas responsabilidades quando ele entrega a mercadoria desembaraçada para a exportação ao transportador ou aquela pessoa que foi indicada pelo comprador, mas aqui no país de origem. Falando do Brasil, falando de uma exportação, aqui no Brasil, o cliente, o importador, vai indicar quem é a pessoa ou quem é a transportadora. No caso de uma importação, vai acontecer da mesma forma. Nós, enquanto compradores e importadores, vamos indicar para o nosso fornecedor a transportadora, a pessoa para quem ele deve entregar essa mercadoria. Ou seja, uma parte daquele transporte rodoviário nacional lá no país de origem da mercadoria fica sob a responsabilidade de quem está vendendo. Fica sob a responsabilidade do exportador. O nosso terceiro Incoterm, ele é o CPT. E neste aqui, o exportador, o vendedor, além de arcar com todas as obrigações e com todos os riscos previstos no Incoterm FCA, que nós acabamos de ver, é o exportador também quem contrata e paga o frete e os custos necessários para levar essa mercadoria até o local de destino, no país destino, conforme foi combinado. E é após a transferência da custódia da mercadoria que todos os custos e todos os riscos também são transferidos para outra parte. Depois do Incoterm CPT, nós temos o CIP. E neste, além de todas as obrigações, riscos, custos, responsabilidades do vendedor e exportador que ele assume no Incoterm CPT que nós vimos anteriormente, neste aqui a gente acrescenta também sob a responsabilidade do exportador contratar e pagar o seguro dessa mercadoria até o local de destino que foi combinado entre as partes. Então, acrescenta-se aqui o seguro neste transporte também. Já vimos 4 dos 7 Incoterms, mas antes de seguirmos para os próximos 3, eu quero saber, pessoal, se vocês estão gostando deste vídeo, deste conteúdo, se está fazendo sentido para vocês. Se sim, eu peço que deixem o seu like, que curtem, comentem, compartilhem com os seus pares. Eu peço a ajuda de todos vocês para que este vídeo possa chegar ao máximo de pessoas possíveis.
E caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever, acione o sininho, assim a cada novo conteúdo compartilhado aqui você é notificado e você não perde nada. Seguindo então para os nossos 3 últimos Incoterms, vamos entrar no grupo D. E este é o grupo que traz a maior responsabilidade para o vendedor, para o exportador. E vamos começar pelo DAP. Neste daqui, o vendedor, o exportador, ele somente encerra suas responsabilidades quando ele coloca a mercadoria à disposição do comprador dentro do período que foi acordado num local indicado lá no país de destino. Pronta essa carga para ser descarregada do veículo transportador e não desembaraçada. O descarregamento e o desembaraço lá no destino fica sob a responsabilidade e custos de quem está comprando, ou seja, do importador. O próximo Incoterm é o DPU. E neste daqui, o vendedor, o exportador, ele completa suas obrigações e encerra suas responsabilidades quando a mercadoria é colocada à disposição do comprador no período que foi acordado, lá no local de destino que foi indicado pelo comprador, mas neste caso descarregada do veículo transportador. A mercadoria ela é descarregada e o importador comprador ele assume a responsabilidade e os custos somente do desembaraço, da liberação desta carga na sua aduana, na aduana de destino. E assim como nós começamos com o Incoterm XW Ex-Works, que é o de menor responsabilidade para o exportador, nós vamos terminar com o 7º Incoterm, que é o DDP, o de maior responsabilidade para o exportador. E neste aqui, é o exportador, é o vendedor quem assume toda a responsabilidade logística, aduaneira, responsabilidade e seus custos. Porque lembrem, não esqueçam, lá no início do vídeo foi comentado que toda responsabilidade significa custo. Então, neste Incoterm, é o exportador, o vendedor, o responsável por toda a operação logística. Então, ele entrega a mercadoria lá no local final indicado pelo cliente dele. Então, custos de desembaraço, taxas, encargos, tudo isso o exportador assume na fronteira de destino e ainda o transporte rodoviário da aduana até o seu cliente final. Então, a gente pode dizer que no DDP sai do estoque do vendedor, exportador, até o estoque do importador, comprador. Todo este processo logístico aqui, do ponto A ao ponto B, é assumido e fica sob a responsabilidade de quem está vendendo, de quem está exportando. E pessoal, não há Incoterm certo ou Incoterm errado neste caso, mas há sim aquele Incoterm mais adequado ao planejamento estratégico de cada empresa exportadora, de cada empresa importadora. Então, o que a gente precisa é conhecer os Incoterms e entender quais são as responsabilidades que cada parte assume neles. E assim a gente evita muitos problemas que podem acontecer, sim, durante este processo de transferência do ponto A ao ponto B. Lembrem sempre que ninguém está sozinho no processo, nessa jornada de comércio exterior. Então, busquem ajuda sempre que for necessário. Fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que estiveram até o finalzinho deste vídeo. Um abraço do tamanho do mundo e até o próximo. Tchau!